eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês as minhas leituras, né? O canal esse ano ficou meio aí parado, porque eu estava concluindo a minha graduação em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas, né? Então o meu curso de Letras ele tem uma ênfase bem importante em literatura, tanto que vai no título, no nome do curso. E eu mal consegui fazer vídeo esse ano. Tem alguns vídeos sobre o processo de escrita do TCC, mas eu estou voltando. E uma das coisas que eu queria fazer era atualizar as leituras, né, com o que eu li, que eu concluí de leitura, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler em breve. Primeira coisa que aconteceu foi um choque. Eu costumo ler sempre e estar sempre lendo. E aí eu fui olhar os livros que eu tinha concluído nesse primeiro semestre do ano. E tirando os livros que eu li para o TCC, eu concluí um total de 3 livros que estão aqui. São os 3 livros que eu concluí, falo já sobre eles. Os que eu li para o TCC eu vou mostrar num vídeo específico que vai sair em breve, em que eu vou me aprofundar na minha monografia, falar tudo que eu li, os livros teóricos, os livros que eu usei para análise literária, como foi meu processo de escrita, vai sair em breve esse vídeo, que vai dar um trabalhinho, né? Mas daqui para o Natal chega. E fora essas leituras, eu só consegui finalizar 3, e 2 delas vocês vão ver que tem a ver com trabalho. Então, as 2 primeiras leituras que eu finalizei foi O Jardim Secreto e As Viagens de Gulliver. São 2 livros clássicos, mas também são considerados infantos juvenis, e eu li com os meus alunos, né? Eu faço algumas leituras com os meus alunos. Eu nem peguei também, mas tem um livro de... Deixa eu ver se ele tá fácil de pegar. Não, não tá não. É um livro de contos de fadas, porque eu tenho alunos de algumas faixas etárias, né? Então, eu li contos, espaços, eu não li o livro inteiro, por isso que eu não lembrei de colocar aqui, mas livro inteiro, do início ao fim, foram esses 2. Fora isso, fora as coisas de trabalho e as coisas do TCC, eu só li um livro, que foi esse aqui, Vida, do Papa Francisco, a minha história através da história, né? História com H minúsculo, com história com H maiúsculo. Eu já tinha visto esse livro para vender na livraria, e ele é organizado assim, eu vou ler o sumário que vocês vão entender. Tipo, capítulo 1, início da Segunda Guerra Mundial. 2, o extermínio dos judeus. 3, bombas atômicas e fim da guerra. 4, Guerra Fria e marcatismo. Então, são momentos históricos ao longo do século XX, né, de meados do século XX até o início do século XXI, porque o penúltimo capítulo é a pandemia de Covid-19. Depois que eu descobri, que eu comecei a ler, é que não tem só a escrita do Papa Francisco. Tem uma organização do texto que foi feita por Fábio Marchesi Ragona, acho que é assim, que deve ter organizado um pouco melhor o texto, porque ele foi escrito até pouco antes dele começar a ter aquelas complicações de saúde, né, ser internado no hospital. Então, eu imagino que ele preparou e finalizou o texto, mas foi bem interessante, foi muito legal. E como eu disse, eu já tinha visto esse livro, mas eu não tinha comprado, até que o Papa Francisco morreu. Então, até anotei aqui no início do livro, quando eu compro um livro por um motivo assim mais específico, eu costumo escrever no livro. Então, eu escrevi que no dia 21 de abril, uma segunda-feira, o Papa Francisco morreu, e aí eu decidi comprar esse livro para saber mais dele, né? Não deixar ele partir tão rápido. Né? Então, eu fiquei fazendo essa leitura por muitos meses, porque eu estava me dedicando ao TCC, né? Então, às vezes, no final do domingo, eu li um capítulo, então demorou bastante. E no primeiro semestre, foi isso que eu concluí. Algumas leituras que eu estou fazendo, eu já tinha começado no primeiro semestre, mas no atual momento eu ainda não concluí. Então, vamos às leituras atuais. Um dos que eu comecei no primeiro semestre, eu estou amando esse livro, ele é maravilhoso. É O Desejo de Status, do Alain de Botton. Eu estava andando um dia pela livraria e aí vi esse livro, como ele é pocket, é mais baratinho, né? E eu achei simplesmente fantástico. Eu já li outros livros dele. Eu já li um sobre notícias, um sobre arte. E aí, quando eu vi aqui o assunto e li o sumário, eu fiquei... Eu quero esse livro. Ele é dividido em 2 partes, que é as causas do desejo de status e as soluções, né, de como você lidar com isso. Então, as causas do desejo de status são falta de amor, snobismo, expectativa, meritocracia e dependência. E as soluções são a filosofia, a arte, a política, o cristianismo e a boemia.
Então, eu fui lendo bem aos poucos, aí chegou um momento que eu tive que pausar realmente a leitura, porque eu não estava tendo tempo para ela, e eu retomei. Então, eu pausei assim que eu terminei as causas, e agora eu retomei com as soluções. Então, tá muito, muito legal. Apesar de ser um livro pocket, como ele comenta muita coisa, né, obras de arte e tudo, então também tem aqui algumas imagens, mas são imagens de preto e branco, né, e fica assim, é meio ruim de ler no livro pocket, eu preferi estar lendo um livro normal, mas o livro pocket é bom que eu pude pagar por ele. Se fosse um livro normal, colorido, com certeza seria bem mais caro. Eu estou amando e com certeza eu vou fazer vídeo para ele. É maravilhoso. Esse eu devo concluir em breve. Aí, nesses dias, andando pela livraria, vi um livro e fiquei querendo. Já na reta final do TCC, eu comprei esse aqui, A Sabedoria do Padre Brown, do Chesterton, né, do G.K. Chesterton. Eu amo o Chesterton, ele é maravilhoso. Também é inglês, ele também é um pensador, mas ele escreveu de tudo. Escreveu em jornal, escreveu sobre filosofia, escreveu biografias, escreveu literatura. E esse é um livro de literatura de suspense, né? Então, ele entra ali no hall dos escritores de suspense em inglês. E ele tem esse personagem, que é o Padre Brown, que ele soluciona muitos mistérios só pela sua perspicácia de conhecer o ser humano, né? Então, ele entende, assim, ele observa as pessoas e consegue entender as coisas, né? Só com esse olhar atento, e aí ele soluciona os mistérios. Eu já tinha lido um que era, acho que é As Aventuras do Padre Brown. Aí vi esse, A Sabedoria do Padre Brown. Comprei, porque eu estava um dia assim, bem cabisbaixa. E é muito engraçado, é muito divertido. Claro que é engraçado aquele humor inglês, mas eu gosto. Então, eu peguei, li um conto, fiquei feliz e guardei. Depois li mais um e guardei. E aí está aqui, né? Estou quase na metade. Então, pretendo terminar de ler os contos dele também em breve. Eu sempre estou lendo vários livros, e é sempre assim, tem que ser um livro de literatura, que é romance, um livro de conto, um livro que tem a ver com o meu trabalho, né? Então, um livro sobre teoria literária ou sobre ensino, e um livro ligado à espiritualidade ou à religião. E aí eu comecei a ler Evangelii Gaudium, A Alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, que é uma encíclica do Papa Francisco. Mas assim, gente, eu li só a introdução. Eu li só isso aqui, tipo, nada. E ficou parado, né? Então, eu pretendo concluir essa leitura ainda esse ano. Esse eu não sei quando eu concluo, porque esse tipo de leitura eu costumo fazer bem devagar, né? Eu faço com mais calma, então eu vou concluir esse ano. Não sei se em breve. E o último livro que eu estou lendo é que eu fiquei, o Lucas, do Diário de Leitura, ele ama Nélida Pion. Eu vou ver se eu acho um vídeo dele, que é de quando a Nélida faleceu. Ela não faleceu não faz muito tempo, né? Faz poucos anos. E ele fez um vídeo assim tão lindo. Eu nunca tinha lido a Nélida. E até então, tudo que eu tinha ouvido dela era que ela escrevia muito difícil, que era, né, você acabava não se envolvendo nos textos dela, porque ela escrevia assim de um jeito muito hermético. E aí, quando o Lucas fez esse vídeo assim tão encantador, você acha que alguém escreve para que alguém leia você da maneira como o Lucas leu a Nélida. Vou deixar nos comentários se eu achar o vídeo dele. E aí, desde então, eu fiquei querendo ler ela. E aí, eu estava tentando escolher, assim, qual seria o livro dela que eu ia ler. Inclusive, uma amiga minha, querida Valesca, fez a monografia dela de literatura comparada, comparando um conto da Nélida com um conto da Lídia Jorge, mas eu ainda não tinha lido. E eu estava tentando escolher qual romance da Nélida eu ia ler, e escolhi esse aqui simplesmente pelo título maravilhoso, Vozes do Deserto, da Nélida Pinho. Eu estava andando pela biblioteca da faculdade e vi, só que eu me formei, né? Então não posso mais pegar livro da biblioteca emprestado, então eu comprei o livro para concluir a leitura, né? Eu ainda estou mais para o começo, porque é aquele livro que, pela escrita dele, você é forçado a ler devagar, né? Então, você tem que ler, assim, com pausas e contemplando as coisas. E eu estou gostando muito. Eu não estou achando hermético, né? No sentido de que não é uma escrita feita para você não entender, mas é uma escrita que lhe faz parar para contemplar as coisas, né? E aqui a gente tem a história da Sherazade, das Mil e Uma Noites, só que a história é contada do ponto de vista da Sherazade. Então, eu estou gostando bastante da Nélida e da história. Os últimos livros que eu estou lendo são livros para trabalho, né? Ainda vai entrar mais um aqui, mas eu estou lendo As Crônicas de Nárnia, o livro 1, que é O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, na forma de clube de leitura.
E também estou com os meus alunos menores, lendo contos, ainda contos, a maioria das vezes contos de fadas, mas eu acho que agora eu vou cobrir esse livro inteiro, então por isso que eu trouxe ele aqui, Contos de Fadas, do Anderson, que de todos os que escrevem contos de fadas, né, os mais famosos são os irmãos Grimm, mas de todos que escrevem contos de fadas, ele é o meu favorito. Pronto, do que eu estou lendo é isso, que eu pretendo finalizar agora. Eu estou gravando esse vídeo, é dia 20 de agosto. Então, eu pretendo finalizar isso aqui no máximo até o final de setembro. Provavelmente, nesse meu tempo, eu comece mais livros, que eu amo começar livros e ficar lendo vários livros ao mesmo tempo, porque quando eu enjoo de um, eu passo para outro e assim vai. Mas tem alguns livros que eu quero ler até o final do ano. Um que eu estou querendo ler desde o começo do ano é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não li Crime e Castigo. Eu comecei uma vez há muito tempo atrás, mas eu comecei a ler porque é aquela coisa assim, é um clássico, todo mundo tem que ler. Né? Eu não estava pessoalmente interessada na história. Mas lendo um texto do Papa Francisco, não foi esse da biografia dele, não. Foi uma encíclica, uma carta, alguma coisa assim. Ele usou o Crime e Castigo como exemplo de uma forma que eu fiquei, nossa, eu preciso ler esse livro. Porque tem vários clássicos que o povo vai lhe dando spoiler e aí você não fica tão interessado em ler aquele livro, porque meio que você já sabe o que acontece. Né? Já sabe o desenrolar da linha principal da história, que é o que aconteceu com a Ana Karenina. Eu estava lendo, aí eu fui ler um texto de Humberto Eco me deu spoiler do final, da trajetória da personagem, e aí meio que eu abandonei o livro. Mas Crime e Castigo agora eu quero ler, porque o que o Papa Francisco comentou eram nuances da personagem. Então, isso realmente você só pega quando você mesmo lê. Outra curiosidade sobre o Papa Francisco. Vocês sabiam que ele foi professor de literatura por anos e anos e anos, e todos os documentos dele papais, ele usa obras de literatura como exemplo. Ou algum poeta, ou algum livro de clássico, né, ou algum romance. Aí, outras coisas que eu estou lendo. Bobbie Goods. Não estou lendo Bobbie Goods, mas estou pintando Bobbie Goods. Uma curiosidade sobre mim, talvez tenha algum vídeo aqui bem antigo no canal, que eu sempre, desde que inventaram o livro de colorir, eu sempre tenho algum livro de colorir, e eu sempre tenho coleção em casa. Então, eu relutei bastante a comprar Bobbie Goods, que esse aqui não é Bobbie Goods, né? Não é original. Estou chamando Bobbie Goods, vocês entendem. É porque eu já tenho livros de colorir, mas comprei. Vou mostrar um desenho para vocês. Vou tentar procurar o mais bonito, né? Porque eu não tenho prática de Bobbie Goods. Então, meus desenhos ainda não estão assim. Não sei a melhor combinação de cores possíveis, né? Então, peguei esse aqui e também faz parte das minhas leituras. Além do Dostoiévski, no Crime e Castigo, eu quero ler Noites Brancas, porque é fininho. Talvez eu comece com ele, né? Para conhecer a escrita do autor. Ainda não li Dostoiévski. Eu confesso que eu não sinto essa atração pela literatura russa que as pessoas normalmente sentem, desse interesse, esse fascínio. Não é muito a minha praia, não. Mas eu quero conhecer o Dostoiévski especificamente, eu só conheci o Tolstói. Então, talvez eu comece por esse fininho aqui, que é o Noites Brancas. Vocês veem que a pilha já está chegando aqui, né? Na altura da câmera. Tem um livro que eu estava nessas feirinhas de livro e vi e me interessei pelo resumo da história, achei a capa interessante, o título legal, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bersito. É um livro sobre imigrantes no Brasil. E é fininho também, né? O bom de literatura brasileira, quase sempre o livro é fino. E estava baratinho, né? Era aquelas feirinhas de livro, estava R$10. Eu disse, vou comprar. Então, quero ler ainda esse ano. Um livro que ele é infanto-juvenil, que eu tenho faz um tempo, eu estou querendo ler ainda esse ano, para talvez, quem sabe, ano que vem adotar, né? Para ler com os meus alunos, é o livro de Líbero, de Alfredo Nugent Setúbal, né? Que é uma coisa assim meio fantástica, parece que é uma história meio infanto-juvenil, então eu quero ver se é legal, porque eu tenho sempre escolhido livros clássicos, porque eu acho bem difícil de escolher livros contemporâneos, porque normalmente você tem que ler muitos livros até achar um que dê certo. Tanto no sentido da temática ser adequada, ser interessante para os alunos, a linguagem também, né, que também seja bem recebido pelos pais. Então, eu tenho tido muita dificuldade. Mas esse aqui eu já tinha me interessado antes, né? Então já faz um tempo que eu tenho ele aqui em casa. E eu estou querendo ler antes para ver se dá certo. Então, tá aqui nas possíveis leituras do ano que vem. Como eu disse, eu gosto sempre de estar lendo
é alguma coisa da minha área. Eu comprei esse livro e eu li um capítulo e ficou ali de volta na estante, botei até de volta na estante, de tanto tempo que ficou pausado. Teorias contemporâneas da aprendizagem. Existem vários autores, cada coisinha dessa aqui é um autor, e quem organizou foi o Knud Ileris. Ele é, sei lá, norueguês, por isso que ele tem esse nome estranho. Não sei. Na introdução diz, mas eu não lembro. Faz muito tempo que eu pausei essa leitura. Então, quero dar continuidade e concluir esse ano. Cada capítulo do livro é um autor. Da parte de não ficção, eu quero ler esses 2 livrozinhos pockets. Um é Mitologia Grega, do Pierre Grimal, que é dessa coleção da LPM Pocket Enciclopédia. Eu quero ler esse livro, eu tenho também já faz um tempo. Eu já li aquele O Livro de Ouro, da mitologia, acho que é assim o título. E eu vou precisar dessas informações para um projeto que em breve vai aparecer aqui, mas por enquanto, segredo. E esse pequenininho que eu tenho, nunca li, que é Letramento e Alfabetização, da Leda Verdiane Tifone, que é dessas coleções também de né, para universitários, né, com definições. E aí 2 livros que provavelmente vão entrar nas leituras ainda desse ano, né? Um é A Letra Escarlate, que eu tenho nessa edição que eu trouxe lá de Portugal, que é lindíssima. Eu tinha uma coleção até maior, foi um Adome de Sazer, mas eu trouxe alguns e quero ler nessa edição aqui, que é muito bonita, que é um clássico, né, do Nathaniel Hawthorne, né? E uma amiga minha já leu essa história e amou, e ela nem é muito assim de ler, então acho que eu vou gostar bastante. Eu não vou botar aqui para dar certo, tô com medo de cair. E o último que eu quero ler, está por último, porque eu quero ler na forma de um projeto literário com vocês. Eu devo lançar esse projetinho de leitura ainda em agosto. Esse livro aqui muita gente conhece, né? Todos os contos da Clarice Lispector, aberto para todo mundo. E muito em breve eu vou lançar explicando como vai funcionar com vocês. Então, vou colocar aqui com muito cuidado. A minha pilha de livros, gente, é imensa. Tô com medo real de cair, tô segurando aqui. Então, esses são os livros que eu finalizei nesse primeiro semestre, os que eu estou lendo e os que eu pretendo ler ainda esse ano. Claro que podem surgir outras leituras, né? Aí, nesses meses que faltam para o ano acabar, eu tô gravando no meados para final de agosto, então a gente ainda tem pelo menos uns 4 meses até o final do ano. Quero saber de vocês, o que é que vocês estão lendo, assim, algum livro que vocês leram bem legal esse ano que vocês acham que vale a pena me indicar? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, tem que curtir e se inscrever no canal para quando eu lançar o projetinho você receber esse vídeo aí na sua página. Um beijo e até a próxima. Tchau!